Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aí me acompanhando nesse momento. Coloca isso na sua cabeça. Você é guerreiro, você é guerreira, porque todo dia você se levanta e sai para o quê? Conquistar aí a sua manutenção, a sua subsistência, a sua e a da sua família, né? De um jeito ou de outro você tem que colocar a subsistência na mesa. É essa a ideia. Então, via de regra, eu gosto muito dessa expressão do guerreiro. E o guerreiro é aquele que guerreia. Você guerreia a sua vida todo dia. A vida é uma guerra, se a gente for observar. É uma conquista, é uma demarcação de território, é um movimento, é uma luta, é uma defesa. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo, como diz. Você perde, você ganha, leva a lambada. Você pode perder, né, uma batalha, mas você nunca vai perder a guerra, porque cada coisa que acontece, sendo boa ou sendo ruim, ela sempre vai ter um significado que você vai olhar para ela e vai retirar um aprendizado. Por mais duro, por mais cruel, por mais emocional, por mais impactante que seja, por mais emocional que seja, que faça você sofrer, por mais dolorido que seja a experiência pela qual você passe, acredite, você pode olhar para ela e dentro dela você retira um aprendizado. E esse aprendizado vai fazer com que você, no tempo que você tem de vida para frente, pelas circunstâncias que você vai ter, pelas experiências que você vai ter à frente na sua vida, com certeza, e o que você vivenciou para trás faz com que você tenha uma outra posição, faz com que você tenha uma outra decisão, que você dê um outro encaminhamento, que você tenha uma outra percepção, um outro sentimento das coisas. Então é com essas palavras que eu quero começar o programa de hoje e torcer, e venha comigo porque a gente vai continuar nessa maratona de a gente aprofundar mais um pouco aí o Estatuto da Segurança Privada. Eu já falei, a gente já fez a semana passada o programa sobre o Estatuto da Segurança Privada, né? Já faz 2 programas que nós estamos falando e eu quero esgotar aí o Estatuto de Segurança. Eu quero que você entenda. Eu vou falar pra caramba aí do Estatuto daqui para frente, os aspectos, os reflexos, exatamente para, primeiro, para você tomar conhecimento. Segundo, para estimular você a gerar o movimento de sair do seu ponto A, que é onde você está agora, e projetar o seu ponto B. Você tem que ter proatividade. Você tem que ter proatividade, tá? E a melhor maneira de prever, a melhor maneira de você ser proativo em relação ao futuro é você, o quê? É você planejar ele. Eu já falei isso, vou repetir de novo. Se você planejar o seu futuro, você está usando de uma habilidade, de uma faculdade de você adivinhar, de você prever o futuro, tá? Você vai prever o seu futuro quando você planejar o seu futuro. Onde é que você quer estar daqui a 2 anos? Quanto você quer estar ganhando daqui a 2 anos? Em que circunstância, em que realidade você quer estar vivendo daqui a 2 anos? Com quem que você quer estar trabalhando? De que forma você quer estar trabalhando? O que você quer conquistar nesse período? Né? Isso está dentro do seu planejamento. Se você não planeja, simplesmente você vai vivendo o dia a dia. E é um de viver sem planejar. Ou seja, significa que você vai, assim, fazendo uma metáfora, você vai aonde o vento assopra. Você vai para o lado que o vento levar. E isso é muito ruim, é sem destino. Então, seja o protagonista da sua história, seja o ator da sua história, seja o ser transformador da sua história. Não viva a história de outros. Não vá simplesmente vivendo a vida. Isso aí não acontece, tá? Então você tem que se antecipar, é a palavra-chave. Você tem que ter proatividade. Você tem que se antecipar e ver o que vai acontecer de mudanças nesse mercado da segurança privada para poder exatamente surfar, para poder obter vantagem, assim se é que podemos dizer, para você ter um melhor posicionamento, para você se antecipar e já estar ali naquele momento, naquela hora, com as habilidades e com as competências para conseguir, né, surfar nessa onda, conseguir fazer com que isso altere a sua vida pessoal e profissional e você consiga
atingir os seus objetivos e os seus propósitos e conseguir o quê? Prosperidade financeira e segurança para você e sua família. Coisa mais satisfatória que gera tranquilidade é você ter a garantia, estou repetindo, você ter a garantia de segurança para você e sua família. Aquele mínimo razoável que é capaz de suportar qualquer adversidade, qualquer crise, qualquer pandemia, né? Então, quando você tem essa segurança, significa que o seu barco vai enfrentar a tempestade, vai sofrer os abalos da tempestade, mas tem a segurança, você tem a garantia de que tu vai passar pela tempestade. E isso é muito ruim exatamente para quem sobrevive apenas do emprego. Eu acredito que se você interessa qual seja a sua realidade, a sua situação, você consegue alterar a sua vida. Você consegue alterar a sua realidade, você consegue alterar a sua condição. Você faz isso na medida que você toma consciência do seu ponto A e você diz, cara, eu quero chegar naquele ponto B. Eu quero chegar naquele ponto B. Eu quero chegar naquele ponto B e vou começar a me mobilizar hoje. Então eu pergunto, o que você está fazendo para se preparar para o Estatuto da Segurança Privada? Como você está se preparando para o Estatuto da Segurança Privada? Agora, não interessa quando que ele vai ser aprovado. Eu quero saber que ele vai ser aprovado. Você não tem dúvida disso, ele vai ser aprovado. Aí a pergunta é, o que interessa, o que importa não é quando ele vai ser aprovado, é o que você está fazendo, o que você está realizando, no que você está se preparando para exatamente surfar nessa onda que vem, tá? É como assim, ó, é como se você sabe que as Olimpíadas que era para ser no Japão foram adiadas. E aí aquele atleta, pensa naquele atleta que estava se preparando, estava ali. Ou seja, ele não está preocupado para quando que vão remarcar de novo. Não está remarcado. Para quando que vão remarcar? Ele está preocupado em estar preparado. E para isso, ele precisa estar no dia a dia, na rotina dele, realizando treinamentos. Ele tem uma rotina de treinamento que vai fazer com que ele chegue na hora que seja marcado, a hora que aconteça, a hora que ocorra o maior evento esportivo do mundo, ele esteja no seu ápice maior, ele esteja na sua melhor performance para poder exatamente conseguir o seu objetivo, que é ser o melhor, ter o melhor tempo, conseguir a melhor marca para obter aí a sua glória, a sua conquista. Isso é uma metáfora para você entender. Então, ou seja, o que é a Olimpíada? A Olimpíada é o estatuto que vai vir, vai ser marcado. Está ali, não tem como não ter uma Olimpíada. Vai ter essa Olimpíada, com certeza. Vai ter o Estatuto da Segurança Privada. Agora, não importa quando, importa é o que você está fazendo. O que você está fazendo, o que você está fazendo agora. E você que está me ouvindo, agora, você que está me acompanhando, você que procura saber, você está no caminho certo. Que o primeiro motivo, a primeira razão, a primeira coisa que a gente deve fazer, a primeira situação é o quê? É saber, ter a consciência do que vai mudar, do que vai ser alterado, para você poder, com base nisso, se antecipar e colocar uma dinâmica de pequenas mudanças que vão sendo realizadas no seu dia a dia e vai chegar um momento que você vai estar em um nível de competitividade muito grande, né? O que vai fazer você ser diferente com o Estatuto da Segurança Privada é você adquirir habilidades e competências que vão te dar o quê? Vão te dar, dentro do mercado concorrido por uma vaga ou por oportunidades, eu não digo nem vaga de emprego, eu digo assim, oportunidades que vão surgir, é você ter a capacidade, a qualidade de competidor, né? E você só vai conseguir isso se você se antecipar e agregar novas habilidades e competências. O que te trouxe até aqui, eu te digo com certeza, não vai te levar para outro nível. Não vai te levar para o próximo nível. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Então é importante você tomar consciência disso, projetar o seu plano B,
projetar o seu projeto, seu foco B, o seu ponto B, onde é que você está no A, você quer chegar no ponto B. Aí a ponte, tem uma ponte daqui até lá. Essa ponte você tem que planejar ela. E é isso que a gente vai querer te ajudar, tá legal? Então, muito bem, vamos dar sequência aqui. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar agora já com o quadro que a gente tem aqui, que é o quê? É o Fala aí Vigilante. Hoje a gente tem um Fala aí Vigilante. Tem um Fala aí Vigilante que a gente vai responder agora. Vamos ouvir aqui o nosso amigo, que é o Vinícius Antônio Ferreira, de Ituporanga, Santa Catarina. Ele enviou para nós aí uma dúvida que eu achei interessante. Eu já falei várias vezes, mas eu nunca tinha falado dessa dúvida, dessa questão, por esse aspecto que ele colocou. Então, muito bom aí. E assim como o Vinícius Antônio Ferreira de Ituporanga, a capital nacional da cebola, se eu não me engano, né? Ele, assim, você que está me ouvindo, você pode mandar também. Pega e grava. Pega aí, grava um áudio, diz aí o seu nome, diz aí o seu nome, sua cidade e tal, e manda aí a dúvida que a gente, se ela for uma dúvida assim difusa, de interesse de muito mais pessoas, a gente coloca isso no áudio aí e a gente transforma isso no programa, a gente traz isso para o programa. Legal? Então vamos ouvir aí o Vinícius Antônio Ferreira de Ituporanga. Boa tarde, senhor Pedrosa. Senhor Pedrosa, meu nome é Vinícius. Eu moro aqui em Ituporanga e eu trabalhei 30 anos numa fábrica de produção de papel. E lá eu trabalhava como soldador e eu me aposentei em 2017. Aí no final de 2017 eu fiz o curso de vigilante e agora estou trabalhando como vigilante. E quando eu me aposentei eu peguei a especial. E agora parece que o STF não quer mais que a gente trabalhe, né? A minha dúvida, assim, eu gostaria de saber com o senhor, será que eu perco a minha aposentadoria se eu continuar trabalhando de vigilante? Porque eu era soldador, me aposentei como soldador, né? Serviço nocivo à saúde e tal, peguei a especial. E hoje trabalho como soldador na empresa Mobra e na empresa Lupa. Eu gostaria de saber se eu corro o risco de perder minha aposentadoria ou não envolve, não tem nada a ver. O que o senhor me diz, assim, se o senhor puder me dar um posicionamento para mim tirar essa dúvida. Já fico agradecido desde já, senhor Pedrosa. Muito bem, muito bem. Legal, né? Ô Vinícius, presta atenção. Pode ficar muito tranquilo. Você pode ficar muito tranquilo, Vinícius, porque você não corre risco. Só para mim sintonizar, o Supremo, só para a gente sintonizar o ouvinte que não está entendendo, né? Essa pergunta dele, mas é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu, numa decisão aí foi do mês passado, que o quê? Que quem trabalha, aquele trabalhador que se aposentou na condição de aposentadoria especial por estar exposto à insalubridade, né, por estar exposto a agente nocivo, ele não poderia continuar, mas não é o Supremo que está dizendo, tá? Quem está dizendo é a Lei 8.213, só que esse item da lei não é assim observado, o INSS não ia muito atrás e tinha muita dúvida a respeito da interpretação. Mas acabou esse processo chegando, né? E aí o Supremo então resolveu dizendo que é constitucional essa parada ali, tá? Porque o que se dizia que era inconstitucional, né? Aí o Supremo só fala de coisas que é relacionado com a Constituição. Então ele diz que é constitucional. O que está dizendo? E qual é o espírito da lei? O espírito da lei está o seguinte: quem se aposenta pela aposentadoria especial, quem se aposenta pela aposentadoria especial, por que é especial? É por causa do tempo. Era, né? Porque agora mudou, mas vamos considerar aí até 13 de 11 de 2019, tá? Era assim que funcionava. Por que o cara ganhava aposentadoria especial? Por quê? Porque ele trabalhou exposto a agente nocivo à sua saúde. E por ele sofrer lesões, vamos dizer assim, a sua saúde ser afetado, por isso que ele se aposenta antes. Para ele não permanecer no ambiente de trabalho e sofrer mais ainda, né? E ser mais afetado ainda. Então, olha bem. Então aí, por isso que o camarada se aposenta com 25 anos, e não com 35 anos, são 10 anos a menos, né? No caso da mulher, são 25, são 5 anos a menos. Então, o que acontece? As pessoas continuam trabalhando. Então, isso é uma coisa que vai contra o espírito da lei, contra a ideia principal, que é proteger o trabalhador. Ele poderia continuar trabalhando? Poderia, mas desde que fosse numa atividade comum, né? Desde que fosse numa atividade comum e não mais num período especial. Legal? Essa decisão ocorreu em cima de um processo referente à insalubridade.
e não a periculosidade. Tanto que no processo foi dito que aquele que estiver exposto aos agentes nocivos, e ali arrola os agentes nocivos que estão lá no decreto 3048, lá que o decreto 3048 ele arrola várias situações de doenças geradas lá por agentes nocivos e vários agentes de insalubridade, que pode ser agentes químicos, físicos e ou biológicos, tá? Só que o que aconteceu é o seguinte, bem, tem muita gente que continua trabalhando e isso acontece muito na área da saúde, principalmente com médicos. O médico se aposenta, continua trabalhando, o enfermeiro, né? O auxiliar de enfermeiro, o técnico, ou seja, na área da saúde é onde mais acontece isso. E por essa decisão do Supremo, essa interpretação fez com que aquele dispositivo lá da Lei 8.213 de 91 agora vigorasse. Ela estava lá mortinha, paradinha, ninguém lembrava dela. Agora ela voltou à tona. E isso faz, obviamente, que quem esteja trabalhando, né, os vigilantes que estão trabalhando, eles fiquem assim temerosos de que o que poderá acontecer. Então, o que poderá acontecer, que se muito diz, é que se poderia suspender a aposentadoria. Mas não vai acontecer assim. A primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte, o INSS vai ter que notificar a pessoa, abrir um processo administrativo, notificar para a defesa, e você vai poder fazer a defesa, você vai poder depois entrar ainda com processo judicial para brigar para você continuar trabalhando, etc e tal, tá? Isso que eu estou falando aqui é pro vigilante. Por que eu digo que é pro vigilante? Por quê? Porque essa decisão não falou nada da periculosidade. Ele não falou nada da periculosidade, ele falou da insalubridade, tá? Ele falou da insalubridade e não da periculosidade. Então, por isso que eu acho que o vigilante é o contrário, porque o vigilante não está num ambiente insalubre, entende? O vigilante não está num ambiente insalubre. O vigilante, ele pode, com 5 dias que ele começou a trabalhar na vigilância, vir a morrer, ou vir sofrer uma integridade física da sua vida. Com 5 dias. 5 dias. Agora, lá na insalubridade, não. Lá na insalubridade é preciso tempo. É porque a pessoa vai trabalhar num ambiente que tem agente nocivo que vai aos poucos, que vai no correr do histórico laboral da pessoa, afetando a pessoa, afetando ela. Por exemplo, o agente físico, o ruído. Mesmo usando o equipamento, aquele ruído vai afetando a pessoa vai tendo um desgaste, né? A sua saúde vai sendo afetada, vai sendo abalada. Ele vai adquirindo o que? Doenças chamadas doenças ocupacionais, que ao longo do seu histórico vão lhe causar prejuízo. Por isso que ele tem que, quando se aposentar, se afastar. O vigilante não. Porque não é o tempo que prejudica o vigilante. O que prejudica o vigilante é o risco. É claro que em algumas situações, em algumas circunstâncias, em alguns ambientes de trabalho que são pesados, são carregados, né, são muito desgastantes, tá certo? São muito exaurientes, você não tem só o risco à sua integridade física e vida, e você tem a geração de doenças ocupacionais, doenças chamadas doenças profissionais, que são, por exemplo, aquelas atividades que são mais estressantes, que eu posso dizer assim, escolta armada, por exemplo, transporte de valores, né, em grandes cidades, em grandes capitais, né? Então, você tem também você tem a geração também de doenças que vão afetando a pessoa com doenças de origem no trabalho ou pela forma com que o trabalho é realizado, tá? Mas então, o que acontece? Vamos voltar aqui, eu fui meio longe assim para você entender, mas agora essa decisão, é isso que essa decisão está dizendo. E o Vinícius Antônio Ferreira de Ituporanga, você pode ficar muito tranquilo, por quê? Porque o caso do Vinícius é o seguinte, ele se aposentou com 30 anos de trabalho, né? Trabalhou 5 anos a mais, perdeu 5 anos de benefício o Vinícius. O Vinícius trabalhou lá como soldador, né, que ele falou. Então ele estava exposto à insalubridade de agente químico, né, físico-químico. O que acontece? Era especial. Aí ele saiu e fez curso de vigilante e começou a trabalhar como vigilante, que briga para ser especial. Briga, mas o INSS não reconhece como especial. Para o INSS, o vigilante é uma atividade comum. Então, o que acontece? O Vinícius está certo. O Vinícius está cumprindo aquilo que a lei está dizendo. Ou seja, ele não pode permanecer trabalhando na atividade especial pela qual ele se aposentou. Ele tem que migrar para outra atividade comum. Então, por incrível que pareça, nessa circunstância, nessa situação, o Vinícius, que é vigilante, não vai sofrer nenhum problema. Vinícius, pode ficar muito tranquilo que você está garantido, está tranquilo, você não vai sofrer nenhum problema, porque a tua situação já está consolidada. O INSS vai olhar para você e vai dizer, cara, beleza, vigilante não é especial, beleza? Tranquilo? E olha o detalhe, por que eu acho que essa questão
agora já respondendo a pergunta do Vinícius, já respondido a pergunta do Vinícius, eu estou aqui refletindo e pensando, essa questão para o vigilante vai ser muito específica e cabe ao vigilante entrar com processo judicial. Primeiro porque a decisão do Supremo se referiu indiretamente à questão da insalubridade. Então, você pode, vigilante que sofrer lá na frente, né? Agora o INSS não vai fazer isso, por quê? Porque ele não está fazendo nada, o INSS não está conseguindo processar os pedidos, então ele não vai fazer o pente fino, ele parou com o pente fino, inclusive, né? Que era aquilo que começou no começo do ano, que é fazer um pente fino em todos os benefícios, em todos os processos, em todos os benefícios de amparo social, etc. e tal, para observar a irregularidade. Ele parou com aquilo. Quando ele voltar, há uma boa chance dele botar a aposentadoria especial no rol lá das auditorias. Mas agora ele não vai fazer isso, tá? Então pode ficar muito tranquilo. E quando for fazer, a defesa do vigilante vai ser o seguinte: bem, para mim ser aposentado com uma aposentadoria especial, eu tenho que ter brigado na justiça. Como a justiça reconheceu, é uma ordem judicial, e lá nessa ordem judicial, lá nesse processo judicial, não foi discutido essa questão de continuar e não continuar trabalhando, né? Então, você teria sim um direito adquirido, estaria consolidada a sua situação. É chamado um ato jurídico perfeito, tá? Então são duas questões. Uma, porque a decisão do Supremo foi dentro de uma experiência de insalubridade. A segunda, que o vigilante é periculosidade. E na periculosidade o INSS não reconhece e só reconhece na via judicial. Então, como é que o INSS vai prejudicar alguém que está trabalhando numa realidade, num segmento que ele não reconhece como especial? Então é uma contradição, né? Então eu acredito nesse aspecto que tem margem para o vigilante ganhar na justiça, brigar na justiça e conseguir isso lá no futuro. Legal? Então eu espero ter respondido, eu acho que respondi até, não sei se eu não confundi mais do que esclareci, mas nesse aspecto é esse ponto que eu queria afirmar. Então até vou confirmar melhor ainda, né? Vigilante, pode ficar tranquilo que enquanto não terminar a pandemia, o INSS com certeza não vai começar a fazer nenhuma verificação, nenhum pente fino, nenhuma revisão nos processos administrativos ali das aposentadorias especial. Legal? Muito bem, estamos de volta aqui dando sequência. Espero que você esteja gostando aqui, né? Eu já falei que eu sou apaixonado pela sua companhia. Eu fico muito grato pelo seu prestígio, pelo seu apreço, né, ao programa aí, A Hora da Cidadania. Sou muito grato por você acompanhar aí a programação da Rádio AMS, a Rádio da Família. A Rádio da Família é a Rádio da Notícia. E a rádio de quem? É a rádio de você, que é guerreiro. Você que é guerreira no dia a dia. Legal? Muito bem. Em relação ao Estatuto da Segurança Privada, a gente já viu várias coisas, já vimos várias situações, tá? E eu quero chamar a atenção num ponto muito importante que pouca gente sabe, né? Aliás, deixa eu dizer o seguinte, eu tenho falado muito do Estatuto e muitos vigilantes me escrevem nos comentários dos vídeos, me mandam até aí algumas mensagens no WhatsApp, né? Dizendo o seguinte, que não acredita no Estatuto, que o Estatuto não vai mudar nada, que o Estatuto não vai ser aprovado, que o vigilante é uma categoria muito desorganizada, que os próprios vigilantes jogam fora a valorização profissional, não desempenham a contento aí as atividades que são da função do vigilante. Ou seja, eu tenho visto muitos vigilantes desanimados, né, pessimistas, que não conseguem vislumbrar uma situação melhor, é um total desprestígio, um descrédito. E é por isso que a gente faz o programa, por isso que eu falo muito do Estatuto, porque eu quero reverter essa visão, né? Eu quero reverter essa visão e dizer que o Estatuto, ao contrário, ele é uma mudança legislativa que é preciso entender que ele vai afetar todo o segmento de uma maneira muito singular, de uma maneira muito contundente. Ele vai ele vai alterar tudo que você conhece, ele vai mexer na estrutura, ele vai trazer a segurança privada para a atualização da era que nós estamos vivendo. Qual é a era? A era 2020,
que é 2020? Nós estamos vivendo a era da indústria 4.0. Nós estamos vivendo o início do quê? Nós estamos vivendo a era digital, tá? E até hoje, hoje a segurança privada, ela é avaliada, ela é orientada, tá? Ela é organizada, ela é oferecida, ou seja, o exercício da atividade, a formação da atividade, em qualquer circunstância, qualquer esfera, qualquer aspecto da segurança privada, ela se orienta pela mediocridade. Tá? E mediocridade, eu já disse, não é um palavrão. Mediocridade é aquela condição de quem está na média. Tá? Na média. Tá? Na média. Essa que eu quero que você entenda. E o mundo, a segurança privada que a gente conhece hoje aqui é essa. Né? As relações comerciais, as relações pessoais, a valorização da segurança privada, né? Tudo que se refere, né, às medidas relacionadas à segurança privada são pela média. Inclusive, o salário, a sua remuneração, a remuneração do vigilante, que é vamos contar assim, que a nível de Brasil é de 1.500 a 2.000, essa é a maioria. Estou falando aqui da vigilância patrimonial, né? Transporte de valores, escolta, aí já é outra parada. Mas mesmo estes, se você avaliar, é a média. Né? É a média. Você está ganhando pela média do padrão de dos trabalhadores do Brasil. Tá? Ou seja, você não é salário mínimo, mas também muito poucos passam do salário mínimo. E essa é a realidade da média de todos os segmentos, né? E agora nós vamos entrar em outra realidade, que é exatamente a segurança 4.0 que eu falo, que é a segurança 4.0 mais a era digital. E daqui por diante, quando o estatuto for fazer, cada um de nós, cada vigilante poderá ser um gerador de conhecimento compartilhado. Cada dia mais, nós, indivíduos, nós pessoas, vamos influenciar a sociedade pelo nosso posicionamento, pela possibilidade que cada um de vocês que estão me ouvindo tem de produzir o quê? Conhecimento, de produzir informação. E se a gente tiver interligado, se você tiver interligado em segmentos, por exemplo, os vigilantes organizados em segmento, em torno de redes, isso faz com que a gente vá compartilhando o conhecimento e todo mundo cresce muito rápido. Agora é hora não de você sozinho fazer. Existe uma frase que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Você quer ir longe, vá acompanhado. Então, ou seja, nós vamos longe, nós temos a possibilidade de ir longe. E isso vai acontecer na medida que a gente compartilha o conhecimento, que é aquilo que é feito aqui na rádio. Aquilo que a gente faz aqui na rádio, aquilo que o Ney Pires faz na rádio, aquilo que eu faço nos meus diversos canais. Eu me oriento para exatamente compartilhar. Eu tenho conhecimento, mas eu recebo muito conhecimento por parte das pessoas que interagem comigo, que fazem as perguntas, que me ajudam a fazer o caminho do aprendizado, de como é que funciona, de como é que é, qual é a realidade, qual é a necessidade, né? Então, mais rapidamente as informações devem circular e você só vai usufruir desse benefício se você estiver conectado a uma rede, conectado a um grupo, conectado a um segmento, né? E isso vai fazer com que você tanto influencie esse segmento quanto você é influenciado pelo segmento. É isso que nós estamos querendo fazer aqui, um movimento, e o Ney já falou, essa é a rádio da família, essa é a rádio da notícia, essa é a rádio que é focada em trazer a realidade da perspectiva de você, profissional da segurança privada.
tá? Então é isso que eu quero dizer, nós estamos aí dentro dessa era aqui, e o estatuto, ele inova em alguns aspectos. Uma parte que ele já inovou é em relação a criar, é uma inovação, ele criou, ele não só vai corrigir o que já existe, mas ele vai melhorar o que já existe e trazer coisa nova. Eu vou só relembrar aqui as atividades da vigilância, as novas atividades da vigilância. Então, aliás, vou falar todas e tem as que já são, né? A vigilância patrimonial, que é a que já tem hoje. Aí tem o segurança de eventos em espaços comuns de uso comum do povo, em espaços comunais, que é o quê? Segurança de eventos é numa praça pública, ou seja, a praça pública não é um espaço privado, mas segurança de evento em espaços de uso comum do povo, por exemplo, numa praça, vai ser verificado quem é o cara, quem é a instituição, quem é que está promovendo aquele evento. E aquele evento, embora seja no espaço público, ele vai ter o caráter privado. Olha que legal. Ou seja, a responsabilidade da segurança naquele espaço não é da polícia, não. É da segurança privada e de quem está organizando e tirando vantagem daquele evento. Então, isso já é um indicativo diferenciado da regulamentação de segurança de eventos. Então, você tem vigilância patrimonial, segurança de eventos, segurança nos transportes coletivos terrestres, aquaviários e marítimos. Ou seja, vai ser possível ter vigilante nesses meios de transportes, né? Coletivos, terrestres, aquaviários e marítimos. Segurança perimetral das muralhas e guaritas e estabelecimentos prisionais. O quinto é a segurança em unidades de conservação de reflorestamentos. O sexto, que não é uma atividade da vigilância, mas é uma atividade das empresas de sistema eletrônico de segurança, que é o monitoramento de sistema eletrônico de segurança e rastreamento de numerário bens e valores. São duas atividades que é para as empresas de monitoramento. Aí você tem, no sétimo, a execução do transporte de numerário bens e valores, a execução de escolta armada, a execução de segurança pessoal no nono. E aí você tem no décima atividade é a formação, ou seja, as escolas de formação de vigilante, é uma atividade de segurança privada. E você tem depois o quê? No 11, o gerenciamento de riscos em operações de transporte, numerário, bens e valores. E você tem, por último, aí, o controle de acesso em portos e aeroportos. E o detalhe é o seguinte, todos os outros serviços poderão ser acrescentados aqui na forma do regulamento. Então, a gente tira a formação, tira o monitoramento, no que se refere ao vigilante, vão ser o quê? 10 atividades. 4 que já existe e mais, né, segurança, vigilância, transporte, escolta, segurança pessoal. E aí vai vir mais as 6 que eu acabei de falar aqui, tirando o quê? Tirando a formação e tirando o monitoramento de sistemas eletrônicos que fazem parte das empresas de monitoramento, não fazem parte da vigilância. Tá ok? Beleza, estamos chegando aqui. Muito bem. Agora, eu quero te chamar a atenção, porque para essas 6 novas atividades, para essas 10 atividades, né? Para essas 10 atividades aí da segurança privada, a legislação, o estatuto, ele criou os 3 prestadores de serviço, que são as empresas de serviços de segurança privada, as escolas de formação e as empresas de monitoramento. Tá? Então, quem são os prestadores de serviço de segurança privada? As empresas de serviço de segurança privada, as escolas de formação de profissionais de segurança privada e as empresas de monitoramento de sistema de segurança privada. Tá legal? Então, essas são os prestadores de serviço. Tá? Agora, dentre os prestadores de serviço, a gente vai entrar nos tipos de empresa. Tá? Importante você entender os tipos de empresa que vão existir, tá? Na era do Estatuto da Segurança Privada. Então vão existir 5 tipos diferentes de empresa. 5 tipos diferentes de empresa. Você não ouviu mal, não. São 5 tipos diferentes de empresa. E eu não estou falando de transporte de valor, de escolta, de segurança pessoal. Não. Tá? Você já vai entender. Tá? O Estatuto ele vai regular a atividade, corrigindo as irregularidades, aperfeiçoando aspectos já existentes e vai inovar nas 5 tipos de empresas de prestação de serviço de segurança privada. Essas empresas, elas têm relação com o quê? Com os novos serviços que serão autorizados. Só para você fazer uma relação entre
as novas atividades com as empresas. E aí no meio você tem o vigilante e você começa a entender que a segurança privada ela vai ser segmentada, ela vai ser especializada. Ou seja, um vigilante dificilmente vai estar habilitado e capacitado para realizar todas as atividades. Então o cara tem que pegar e tem que dizer assim, eu vou ser um especialista nessa aqui e nessa aqui, tá? Essa é a ideia, isso que vai acontecer, esse movimento que está vindo aí. Vamos lá, os 5 tipos de empresa. O primeiro tipo de empresa de segurança patrimonial é aquela que usa arma de fogo. Então o primeiro tipo é aquela empresa de segurança patrimonial com uso de arma de fogo. Que esta é aquela que vai fazer a segurança patrimonial armada, é aquela que vai fazer o transporte de valores, vai fazer a escolta, vai fazer a segurança pessoal. E outras atividades que poderão ser feitas dentro daquelas que eu rolei, que poderão ter o porte de arma de fogo em serviço. Tá? O segundo tipo é a empresa de segurança patrimonial sem o uso de arma de fogo. Essa empresa de segurança patrimonial sem o uso de arma de fogo, o que ela vai poder fazer? Ela vai poder fazer a segurança patrimonial num posto desarmado, onde não tenha a necessidade de uso de arma de fogo. E, por conseguinte, você já está imaginando que aqui dentro vai estar a empresa que vai fazer segurança de eventos. Porque o que é segurança de eventos? Nada mais é que a segurança patrimonial no ambiente de eventos. Tá? Eu poderia muito bem dizer que o segundo tipo pode ser a empresa especializada em segurança de eventos, mas o termo técnico é a empresa de segurança patrimonial sem o uso de arma de fogo, porque ela não vai utilizar arma de fogo. Não pode utilizar arma de fogo. O terceiro tipo são o que? Empresa de gerenciamento de risco em operações de transporte numerário, bens e valores. Você veja que essa empresa é uma empresa específica. Ela é um tipo de empresa que é diferente das outras e é uma inovação, porque é uma atividade nova e, por conseguinte, vai ter uma empresa diferenciada. O quarto tipo de empresa é o quê? A empresa de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada. Tá? Que é aquela que a gente mais tem costume de observar aí nas cidades que a gente vê. O quinto tipo é um desdobramento daqui, que são as empresas de rastreamento de numerário bens e valores. Então, a empresa de rastreamento de numerário bens e valores é uma atividade específica das empresas de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada. Tá? É um desdobramento. Tá ok? Os serviços de segurança privada, eles vão estar segmentados e especializados, e assim também vão ser as empresas especializadas. Você pode estar imaginando, Pedrosa, pode uma empresa fazer tudo? Pode fazer tudo? Pode. Só que o primeiro ponto é o seguinte, é separado, né? Empresa de vigilância, empresa de segurança patrimonial, ela não vai poder fazer o serviço de monitoramento. Então, pode ser do mesmo grupo, vai ter que ser um CNPJ diferente, empresa de monitoramento. Por quê? Porque cada empresa dessa vai ter uma regra, ela vai ter que preencher requisitos para obter autorização da Polícia Federal. Todo esse tipo de empresa vai ter que pedir autorização para a Polícia Federal para poder exercer atividade autorizada. E para cada empresa tem uns requisitos, pré-requisitos que a própria lei coloca, e depois vai vir ainda o decreto, né, que vai regulamentar e vai impor aí, vai descrever melhor isso para nós, mas a lei já antecipa alguma coisa. Eu já vou antecipar, por exemplo, que o capital social mínimo que deve ser integralizado para obter autorização de funcionamento para as empresas de transporte de numerário bens e valores vai ser de 2 milhões de reais, tá? Então, para você ir trabalhar na empresa, para a empresa ir oferecer o serviço, obter autorização para prestar serviço de transporte de valores, empresa de transporte numerário bens e valores vai ser de 2 milhões. De 200 mil para as empresas de gerenciamento de riscos em operações de transporte numerário bens e valores. E de 500 mil reais para as demais empresas de serviços de segurança. Tá? Escola de formação de vigilante vai ter que integralizar 200 mil reais.
E as empresas de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada, R$100 mil de integralização, tá? Agora que vem um detalhe, tá? Esse valor de R$500 mil, tá? Esse valor de R$500 mil, ele será reduzido, olha bem, por isso que eu estou por causa da realidade de empresa. Ele vai ser reduzido para as empresas que vão fazer segurança patrimonial e de eventos, né, sem utilização de arma de fogo. Então elas vão pagar simplesmente 1/4. Então 1/4 de 500 vai ser R$125 mil. Então você imagina que uma empresa você que está pensando fazer, você que trabalha em eventos, você deve estar assim, agora deu um nó na tua cabeça, né? Por que eu falei isso aqui hoje agora? Exatamente porque eu estou estimulando que você pode ser um empreendedor da área da segurança privada. Principalmente segurança de eventos. Se você trabalha em segurança de eventos, você pode se organizar com seus colegas, com alguns amigos seus, para abrir uma sociedade e organizar uma empresa especializada em eventos. Então você vai ser o quê? Você vai ser uma empresa de segurança patrimonial especializada em eventos. Você não vai trabalhar armado, você não vai vender posto de serviço. Pode até vender, né? Claro. Mas você vai focar em prestar um serviço diferenciado, um serviço com excelência, um serviço de alta performance, profissional, né, com qualidade do quê? De segurança de eventos. Pode acontecer isso aí, porque vai ser assim, as exigências de estrutura para as empresas que não vão trabalhar com porte de arma vão ser bem menores as exigências do que aquelas que vão trabalhar atuarem, né, com a utilização de arma de fogo. É importante você entender esse aspecto, tá? Então, muito bem. Essas são são as exigências, a parte que compete aqui a estrutura, né? E tem um detalhe muito importante, que isso vai trazer uma inovação, né? Vai trazer eu diria assim, uma barreira de entrada. Qual é a barreira? Esses valores que eu acabei de falar aqui como capital integralizado já criam uma barreira de entrada, porque ele pressupõe que a empresa tem que ter uma relativa, o quê? Uma relativa estrutura, tá? Ele tem que ter uma relativa estrutura, tá certo? E agora eles criaram uma outra ainda, que os prestadores de serviço de segurança privada eles deverão comprovar a constituição de provisão financeira ou reserva de capital ou contratar seguro-garantia para adimplemento das suas obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias e aquelas oriundas de responsabilização civil. Então, esse parágrafo terceiro, eles vão, eles vão constituir uma barreira de garantia e garantir que a empresa que ultrapassar essa barreira, ela vai ter que comprovar uma condição, uma estrutura mínima. E isso comprova o quê? Idoneidade. Ou seja, aquela empresa aventureira, aquela que entra no mercado para aviltar o mercado, para jogar o mercado para baixo, para sonegar direitos, para extorquir, fazer chuncho, como a gente fala, né, para não respeitar os direitos trabalhistas, os direitos sociais, essa não vai conseguir entrar no mercado, porque a barreira vai ser muito grande. E ela vai ter que comprovar a constituição de provisão financeira. O que significa isso? Ou então uma reserva de capital, ou contratar uma seguro-garantia. Ou seja, vai ter que fazer um cálculo ali, exatamente para garantir as obrigações trabalhistas, no caso de der algum problema, as obrigações trabalhistas estão garantidas, ou seja, as verbas rescisórias e tal. Os pagamentos de impostos e o recolhimento de contribuições previdenciárias. E ainda vai ter que ter algo novo, que é ter a capacidade de responder por supostas indenizações por negligência, imprudência, né, ou imperícia do ato dos seus vigilantes, dos seus profissionais. Então, se causar prejuízo, vai
vai ter as condições, e isso vai fazer com que onere mais ainda, que tenha maior estrutura do que simplesmente a integralização do capital. Então, quando eu falei ali que é necessário integralizar R$125 mil, então tem que também somar nesse ponto a necessidade de se ter aí uma reserva de capital ou uma provisão financeira ou contratar um seguro-garantia para garantir o pagamento aí dessas obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias ou de responsabilidade civil. Quem vai trabalhar em eventos, em empresas de eventos, mesmo assim, comparando com... A exigência vai ser um pouco maior do que é hoje, mas não vai ser tanto quanto aquelas demais empresas, como eu falei. Legal? Muito bem, vamos dar sequência no programa. Agora que nós já sabemos quais são as atividades, sabemos quais são os 5 tipos novos de empresa, estamos sabendo que a segurança privada vai ser segmentada, né, que ela vai ser especializada, e a gente sabe o que é necessário para fazer, para a empresa pedir autorização, que elas já vai ser criada uma barreira de entrada, vai ser criada para exatamente afastar aquelas empresas que são inidôneas, que são aventureiras, que não têm estrutura nenhuma. Ainda tem mais coisas, né? O artigo 19 lá do projeto de lei, ele prevê que a autorização para funcionamento dos prestadores de serviço de segurança privada e também lá na frente a renovação fica condicionada, elas vão ter que apresentar os seguintes requisitos. Quer ver? Vem comigo para tu ver como vai ter uma barreira, uma garantia de que realmente a empresa que estiver no mercado é uma empresa sólida, é uma empresa consistente, é uma empresa que tem estrutura, né? Não é uma empresa aventureira. É preciso comprovar que os sócios ou os proprietários, eles não possuíram cotas de participação em empresas prestadoras de serviço de segurança privada, cujas atividades tenham sido canceladas nos últimos 5 anos. Então, olha bem, ou seja, eles querem afastar exatamente aqueles malignos que já sabem de antemão que vão fazer sacanagem, né, que sabem de antemão que vão jogar de forma ilegal, que muitos operam na segurança privada usando de laranja, usando de terceiros. Então não vai ser possível fechar uma empresa aqui e abrir uma outra lá, né? Uma como sócio, outro como proprietário, etc. e tal, ou ter cotas de participação, se ele já ter participado de uma empresa que foi cancelada nos últimos 5 anos, tá certo? Então esse é muito bom. O segundo item, quando for renovar, é necessário que se demonstre a comprovação de pagamento das multas e as multas que foram aplicadas, que no caso é da renovação. E é necessário também apresentar certidões de regularidade fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária da empresa, que isso já existe. Tá? Apresentar a certidão de regularidade fiscal já existe. Agora, só que a novidade é o quê? Dos sócios ou proprietários. Isso não tinha. Então agora, né, os sócios vão ter que também demonstrar regularidade fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária. E vai ser necessário comprovar a origem lícita do capital investido, tá? Nas hipóteses definidas em regulamentos. Hoje também já existe, você tem que fazer uma audiência lá, uma entrevista com o delegado e juntar a comprovação de qual é a origem da receita, qual a origem qual a origem do dinheiro que foi integralizado no capital social da empresa. Essa questão já existe, mas, como está falando aqui, nas hipóteses definidas em regulamento. Vai ter que apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, que é aquilo que o vigilante faz quando vai fazer a reciclagem. Agora, o que acontece? Os sócios proprietários e os administradores, diretores, gerentes e procuradores vão ter que apresentar certidões negativas de antecedentes criminais pela prática de crimes doloso. Veja bem, os sócios proprietários, administradores, diretores, gerentes e procuradores. Obtido aonde? Na Justiça Federal, na Estadual, na Justiça Militar da União e das unidades da Federação e eleitoral ainda. Nos locais em que tenham residido nos últimos 5 anos. Vocês estão vendo
foi colocado barreiras que começam lá na formação lá na constituição da empresa, depois vem na sua forma e depois ele pega exatamente quem está à frente. Ou seja, é para afastar aquele empresário, aquele empreendedor que quer obter vantagem, uma vantagem ilícita, né? Uma vantagem jogando exatamente com atitudes e artimanhas reprováveis. E vai ter que apresentar ainda o comprovante de quitação de contribuição sindical, patronal e laboral. Essa aqui eu não sei se vai funcionar, porque daí a reforma trabalhista tirou isso aqui. E o capital mínimo integralizado lá de acordo com a disposição da empresa. Tá? Então, tu veja que as barreiras de entrada do mercado ficaram muito boas, eu diria assim, que ficaram muito boas e vai ser um mercado muito regulamentado e muitas empresas que estão hoje vão sair do mercado. Por isso que eu digo assim, a empresa que não olhar as alterações do estatuto e não se programar, não se planejar, não se organizar para se manter no mercado, essa vai ficar fora. Essa vai ficar fora do mercado, tá? E o vigilante que virar as costas, também, com certeza, se ele não se preparar, se ele não tiver proatividade, a piscina vai subir, as exigências vão subir e ele vai ficar fora do mercado também. Eu sempre digo que as novas atividades, a questão de que os novos profissionais, a nova estrutura de empresa, você veja que tudo está preparando para uma nova era, para uma nova realidade, para um novo nível de exigência. Vai sair da mediocridade e vai entrar já numa faixa mais distinta, um grau acima da média. Ou seja, 7, um nível 8, um nível 9, e tem até situações aqui que são de nível 10. Ou seja, a empresa, o profissional, vai ter que ter as condições, a empresa vai ter que ter a estrutura para apresentar ou para estar preparada para oferecer, para fazer o exercício de uma atividade, de um serviço em nível de excelência. O que é nível de excelência? Nível de excelência é assim, nível 8, 9, 10. Não é 7, Pedrosa? Não, 7 não. Nível de excelência é 8, 9, 10. Tá? Hoje está o quê? Hoje eu diria que está assim, tá 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. Não dá nem 6, não é nem 6. Em algumas espetaculares prestações de serviço e algumas empresas, tal, o nível está lá no nível 6. Médio, medíocre, né? Nível 6. E algumas raras exceções, porque existe empresa, não vamos também dizer que não existem empresas preocupadas, que investem no profissional, que investem em formação, que tem foco no cliente, que tem preocupação, que tem empenho, que tem uma cultura exatamente de prestar um serviço com excelência. Mas, vamos ser sinceros, é muito pouco, tá? São muito pouco, tá legal? Vamos dar sequência para você entender melhor, tá? Então, olha bem, uma coisa nova que tem, que é interessante, é que as escolas de formação de vigilante, em caráter muito excepcional, a escola de formação profissional de segurança privada, porque agora as escolas de vigilante não é mais escola de vigilante, é a escola de formação de profissionais de segurança privada. Elas poderão aí fazer, por exemplo, a atividade, a formação do bombeiro civil. Tá? As escolas poderão... aliás, desculpa, eu estou falando bobagem, esquece o que eu falei. Eu estou dizendo o seguinte, que o bombeiro civil, o vigilante, poderá também ser um bombeiro civil. As escolas de formação de vigilante não vão fazer esse curso. Eu estou querendo dizer que o bombeiro, você que é vigilante, você pode fazer o curso de bombeiro civil e o bombeiro civil, a empresa vai poder vender o serviço aliado, como vigilante e bombeiro civil. Obviamente, isso vai fazer com que você vai dizer, nossa, isso vai fazer com que eu trabalhe, faça duas funções para ganhar menos. Não, pelo contrário, eu estou vendo que isso é uma forma de valorizar o seu passe. Se você tem essas duas habilidades,
você tem essas duas competências, obviamente que a empresa vai vender o seu passe, vai vender a sua hora muito mais cara para o tomador de serviço, que vai ter um profissional mais completo. E obviamente que você vai ter uma remuneração melhor nesse sentido, tá? Uma coisa muito interessante é que os condomínios poderão ter o serviço orgânico de segurança privada, tá? Os condomínios. Então, o condomínio ele vai poder ter tanto o monitoramento do sistema eletrônico de segurança, quanto a segurança patrimonial, que poderá ser a segurança patrimonial desarmada de repente, né? Poderá ser. E obviamente, como é um condomínio e como é um serviço orgânico, as exigências vão ser também diferenciadas conforme o regulamento. Legal? Eu quero falar aqui, nesse momento final, dos profissionais da segurança privada e dar o destaque exatamente para o gestor. Tá? O gestor de segurança privada vai ser o cara da segurança privada, ou seja, vai ser a pessoa top, aquele que toda empresa vai ter que ter um. Então, se você tem o segundo grau e você tem a possibilidade, se não tem a possibilidade, tem que se bater para você conseguir fazer um curso de gestão que pode ser à distância, chamado educação à distância. É um tecnólogo que você pode bater na internet aí, curso de gestão e segurança privada tecnológica. Vai aparecer um monte de escola, um monte de oferta. Agora, eu estou dizendo e vou dizer novamente, não basta só fazer aquele curso. Não basta só fazer o curso, você precisa ter o quê? Você precisa ter outros cursos agregados que vão te capacitar para você fazer aquilo que o gestor vai fazer. O que o gestor vai fazer, Pedrosa? Ele vai fazer análise de riscos e definição e integração dos recursos físicos, humanos, técnicos e organizacionais. Para quê? Para mitigar os riscos. Então veja bem o que esse camarada vai fazer. Ele vai fazer análise de risco. Então tem que saber fazer análise de risco. Tem que conhecer os recursos físicos, humanos e técnicos para poder fazer uma integração com procedimentos para mitigar, para reduzir os riscos de incidentes e sinistros naquele posto de serviço. Ele vai elaborar projetos para implementação das estratégias de proteção, vai realizar auditoria de segurança em organização pública e privada e vai executar o serviço de gerenciamento de risco em operações que envolvam valores e dinheiro. Tá legal? E isso é o que o gestor vai fazer. Isso é o que o gestor vai fazer. Então, quando você faz o curso de gestão, simplesmente o curso de gestão e para ali, ele é muito deficiente. Ele é deficiente. Os conteúdos programáticos dos cursos, via de regra, são muito deficientes. Então, você tem que entender que você vai fazer o curso de gestão simplesmente para quê? Para ter o canudo na mão, eu diria assim, para ter o carimbo, para ter a performance do título. Ok, beleza. Só que agora você tem que preencher isso com conteúdos, com competências técnicas que levem você a ter habilidade para fazer isso que eu acabei de falar, que é o que o gestor vai fazer. Tá legal? Então, se orienta nisso aí. Se você já tem o curso, está me ouvindo, eu já fiz o curso de gestão. Beleza, então agora se trate de aproveitar o teu tempo, de ir atrás de outros cursos complementares, até de caráter interdisciplinar, para você enriquecer a sua eficácia. Eficácia é tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que os cursos que você faz, as leituras que você faz, né? A formação que você realiza e tal. Agora você tem que ir praticando isso, que isso vai te dar a eficiência, né? Então, claro que quanto maior a eficácia, maior a sua eficiência. Quanto mais conhecimento você tem, né? Quanto mais informação você tem, quanto mais orientação, quanto mais referencial técnico, quanto mais referencial técnico teórico você tem, melhores condições você tem exatamente para realizar essas análises de riscos, essa definição e integração dos recursos físicos e humanos, elaboração dos projetos, realização de auditoria e executar o serviço lá de gerenciamento de riscos em operações que envolvem transporte de valores e dinheiro. Transporte de valores e dinheiro, né? Tá ok? Muito bem. Então,
um programa meio denso hoje, mas eu acho que de muita utilidade. E se você quer saber mais, você entra lá no canal do Pedrosa Providência e tem muito conteúdo relacionado com o Estatuto. Muito conteúdo mesmo. Tem uma live, você pode baixar o Estatuto, o projeto de lei, começar a fazer uma leitura. Se você tem dúvida, sem problema nenhum, você pega e manda para mim, que a gente vai fazer muito conteúdo, muita live, a gente vai produzir outros programas na rádio aqui, para a gente poder cada vez mais fazer com que você, primeiro, conheça as alterações que vão ter na legislação e no trabalho que você faz, na empresa que você está. E segundo, você sabendo o que vai mudar, você então aí tem que exatamente se mobilizar para ter as condições de surfar nessa onda de oportunidades que o Estatuto vai gerar. Legal? Muito bem, terminamos o programa. Muito legal a tua companhia. Eu espero muito que você aproveite o seu final de semana com a sua família, com as pessoas que você ama e que amam você. E eu te aguardo no próximo sábado, às 14 horas, aqui no programa da AMS, a Rádio da Notícia, na Hora da Cidadania. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!